vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações.
Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Mecânica Americanauto, Autoescola Aprendiz, Shopkramer Americana, Capaz Estúdio, Dual Frio Refrigeração e Ar-Condicionado, Imperial Motors, Irapuru Pet Center, Licença Online, Lima e Silva Seguros, Margutti Multimarcas, Mortratrum, Estética Automotiva, Movelaria Margutti, Optilar Óptica, Scalaço Arte em Crochê, Grupo Costa. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast de olho na cidade. Hoje um podcast especial aí. Esse cara que eu admiro muito aí. Vou ter um bate-papo aí com um cara que tem uma trajetória admirável aqui na cidade de Americana, dedicação ao seu serviço público, segurança aí da população. Um cara que, além de amigo, é irmão. E a gente hoje também vai fazer uma luta para ver se os dois conseguem terminar o podcast. Que os dois tá com a voz meio ruim hoje. Seja bem-vindo, meu irmão, Anderson Teixeira, o famoso Capitão Teixeira, para quem conheceu a época. Seja bem-vindo, meu querido. Ô Paulo, boa noite. Você começou a falar a introdução, eu já ia me levantar, abrir a porta para ver quem estava chegando, né? Mas eu que agradeço aí a deferência, né? E dos nossos amigos que estão aí, já recebi várias mensagens hoje durante o dia, né? De gente que poderia ouvir, de gente que vai estar trabalhando, enfim, né? Mas realmente a gente tem um prazer muito grande de estar aqui com você, de ver o sucesso aí do seu podcast aí. Não tenho palavras para falar, a honra de estar aqui com vocês, tá? Na cidade americana. Meu irmão. Começar aqui, mandar um beijo aqui pra minha esposa que tá assistindo, nosso irmão Rogério Aranha. Começa bem, beijo pra esposa. Bem. Deixa eu mandar um beijo pra minha também, que ela tá trabalhando. Tá vendo? Nosso irmão Rogério Aranha. Rogério Aranha, meu grande abraço, meu irmão Rogério. Sim. Encontrei com ele sábado, hein? Sem querer, olha que surpresa boa. Nosso querido Carlinhos Corsato. Esse daqui é fenomenal. Bom, nós estamos aqui para falar verdades, né, Paulo? Ainda mais agora que eu já não, que eu estou barbudo, que eu tenho essa liberdade, né? Isso é um figura. Eu falei, ele um coração enorme. Ele estreou o nosso podcast, tá na América. Eu falei, meu, precisa de um cara mentiroso. Falei, então não tinha ninguém melhor para contar história e mentira que não o Carlinhos. Ô, Duro, você faz uma estreia dessa em alto estilo e como é que faz depois, né? O Carlinhos continua. Complicado. Mandar um abraço aqui pra minha sogra, Vânia Talasso, meu tio Newton Dias aí, a Marlene Silva dando boa noite. Minha sogra, tá ouvindo, tá minha vendo? sogra Marlene. Um beijo de coração, tá lá cuidando da minha filha pra poder estar aqui. Tá vendo? A Sandra Talasso, minha tia que tá lá do Rio Grande do Norte assistindo nós. Rapaz, Tá que vendo? honra. Tá ficando bom. Nosso irmão Fernando Feitosa. Fernando Feitosa, olha. Feitosa, é duro, né? Vou fazer qualquer elogio, né? Vamos fazer um merchan aqui, né? Mas eu não conheço pessoa igual, né? Dentista igual esse aí também não tem, né?
Esse é um figura, se a gente precisar conversar com ele às 5 da manhã, ele nos atende, às 2 da manhã ele nos atende, né? Feitosa, um abraço, não vou mais te ligar às 5 da manhã, tá? Fique Com tranquilo. ele não tem tempo ruim, né? O Eric Correia dando boa noite pra nós aí. Grande Eric, trabalhamos juntos. Grande Reinaldo. Doutor Reinaldo. Reinaldo ou Rinaldo? Porque temos, Reinaldo. Rinaldo. Reinaldo, O doutor Reinaldo. Doutor Rinaldo. Grande. Também tem anos de experiência aqui. Sim. Nosso grande irmão, Carlinhos Santon. Pô, ainda bem que esse pessoal não tá aqui, mas só de saber que eles estão ouvindo, me Tá vendo sinto... Carlinhos Santon eu aí. me sinto honrado aí, o Rinaldo. Christian Carlinhos Campos. Santon. Campos. Dando uma boa noite aí. A Silvia Helena. Dando boa noite aí. E meu querido, se apresenta aí. Pra quem não te conhece. Ah, vamos lá, Paulo. É difícil se apresentar, né? Meu nome é Anderson Teixeira. Eu vou fazer como eu faço nos treinamentos com os quais eu trabalho hoje em dia. Meu nome é Anderson Teixeira. Eu sempre me apresento como engenheiro ambiental. Embora fiz a faculdade aqui de engenharia, aqui em Americana, na cidade americana, né? E me coloco como especialista aí na área de segurança contra incêndio, assim que eu me apresento nas palestras, né? Mas aqui em Americana não dá para eu ficar atrás dessa máscara, não, né? Eu trabalhei aí na Polícia Militar por muitos anos, né? Ingressei na carreira militar em 1996, lá na Academia do Barro Branco, me formei em 99, fui aspirante, né? Em 1999, depois fui tenente na Polícia Militar, depois fui capitão, né? Depois fui tenente do Corpo de Bombeiros, né? A gente pode falar disso aí durante o podcast. Sim. Era sonho de criança, né? Tinha 2 sonhos de criança, ser engenheiro e ser bombeiro. Esses eram sonhos de criança. Seguiu os dois, hein? E seguindo os dois, exato. E um ajudou o outro, né? Depois fiquei aqui no Corpo de Bombeiros por muito tempo, em Americana, aí, né? Um dos comandos mais longevos aqui da cidade, né? Por questões institucionais aí, é difícil você permanecer muito tempo num local, na mesma cidade, né? A gente ficou bastante tempo aí. Vim para cá como bombeiro em 2007, né? Fiquei até 2015 como bombeiro aqui na cidade. E depois como capitão, né? Então fiquei tenente, sim, capitão do bombeiro. E depois não haviam mais vagas, fui transferido para o policiamento novamente. Para quem não sabe, né, o Corpo de Bombeiros é como se fosse um departamento da Polícia Militar, né? E lá voltamos para trabalhar como capitão, e é onde eu pendurei as chuteiras depois. Fui trabalhar na cidade de São Paulo, uma experiência incrível também, se quiser falar dela, depois mais à frente a gente comenta um pouco, porque foram grandes desafios, né? E muita gratidão que eu tenho a essa corporação incrível que é a Polícia Militar. Como toda corporação, né? Alguém pode apontar erros, né? Mas o erro não é a linha da Polícia Militar, pelo contrário, né? A gente só tem a falar bem de uma instituição, além de eu ter participado da formação da Polícia Militar, nós estamos aqui hoje, né? Nesse frio que está fazendo lá fora, né? Eu passei por umas 3 viaturas aqui na cidade americana, do caminho da minha casa até aqui, né? Falando nisso, mandar um abraço aí pro capitão Alcântara, que é o comandante da primeira CIA. O Alcântara. Alcântara, conheço. Hoje é Precisa aprender a correr um pouco. Sim. Né? O Alcântara não pode correr no vento, senão ele vai embora. O Alcântara, nosso abraço, um profissional admirável, com quem eu trabalhei também, viu? Eu fui capitão aqui em Americana e o Alcântara era meu subcomandante. Aí, ó. Tive, né? E aí, lógico, não dá para correr com o menino, né? Ele chegava cedo para correr. Mas, enfim, o Anderson Teixeira é esse engenheiro que hoje exerce a engenharia, aproveita a experiência que teve na corporação, especialmente no Corpo de Bombeiros, para trabalhar com engenharia de segurança contra incêndio. A gente pode falar um pouquinho mais sobre o que é isso. Mas que tem grande saudade e grande admiração aí pelos amigos da polícia e do Corpo de Bombeiros, não só de Americana, né? Mas especialmente aqui onde eu mais fiquei. Sim, mandar um abraço pro Raul. O Raul. O Raul que tá mandando. E falar em capitão, nosso grande amigo, é um cara que eu levo no só figura hoje, coração aí, Antônio Carlos Rugero Filho. Pelo amor de Deus. Colocou grande Teixeira. Minha continência e respeito. Meu preceptor na Polícia Militar de São Paulo. Olha que orgulho, rapaz, saber que o Rugero está ali nos ouvindo, né? Realmente eu estava aqui em Americana quando o Rugero chegou, né, recém-formado, e nós iniciamos ali os primeiros passos da carreira dele, né? Que bacana, que honra, o Rugero, saber que você está por aí e com um serviço incrível aqui na cidade, né? Esse é de frente, hein? Sem palavras, quem o conhece esse aí sabe, né? Sem palavras e sem meias palavras, né? Eu gosto muito das pessoas com que eu trabalhei. As que mais me marcaram foram aquelas que sempre tiveram muita honestidade, principalmente nas palavras. Porque
Ô, Paulo, a gente tem bastante liberdade aqui para conversar, né? Sim. Puxar saco de comandante é muito fácil. Sim. É muito fácil, né? Mas eu não gostava dos puxa-sacos, né? Eu gostava dos caras que falavam a verdade. E o Rogério era um desses aqui, ó, que tá certo, aqui tá errado. Ele apresentava muita verdade. E assim até hoje, isso é caráter, né? Do caráter dele. Então fica muito fácil trabalhar com gente assim, né? Ninguém dá tapinha nas costas, Tanto é fácil, né? claro, tanto que é um comandante que, né, os resultados dele falam por si só. Então, né, dispensa, não estou elogiando, não preciso mais fazer isso com ninguém. É lógico. Né? Mas a gente tem muito respeito e admiração pela carreira que ele construiu. Sim, tem que falar a verdade, né? O cara que Exatamente. trabalha bem tem que falar a verdade. Verdadeiro, uma pessoa... De aquele jeito, muita gente olha assim e fala, mano, o cara é grosso. Não, filho, ele é sincero. Entendeu? Gosta, não gosta, não passa a mão na cabeça. Eu acho que a melhor pessoa é essa. Entendeu? Mas né, sempre com um profissional com muita clareza. Sim. Dos objetivos que devem ser atingidos, objetivos com uma finalidade pública. Né? Ele nunca tomou uma atitude das que eu pude acompanhar, porque eu quero ou porque eu acho que tem que ser assim. Não, tem uma finalidade a ser atingida, tem uma meta, tem uma estatística, tem um estudo, né? E o estudo mostra para isso, é por isso que vamos tomar tal atitude, muito claro. E antes, né? Antes faz esse planejamento e vai buscar essa meta. Se no meio tem que corrigir, aí são coisas do trabalho. E buscava essas metas, né? Isso que era muito interessante trabalhar com ele. Sim, não, o cara é fantástico. Viu? Fala pra mim uma coisa, então vamos calcular aí a sua história. Você saiu de Barro Branco. Pra quem não sabe também, Teixeira é da turma do Tenente Coronel de Americana do Zequeto, né? O Moisés Sabino Zequeto. Moisés Sabino Zequeto. Grande abraço para ele também. Há tempos que não vejo. Aliás, eu acho que eu não vejo o coronel agora, Tenente Coronel Zequeto, né? Coronel Zequeto. Desde o dia 4 de dezembro de 99, que foi o dia que nós nos formamos, né? Verdade. Depois nunca mais o vi. Eu não tenho recordações, né? Mas a amizade construída de 96 a 99 com ele aí é muito grande. Um excelente comandante também, parceiro, colega de turma, né? Minha turma hoje está aí, né, como tenente-coronel, espalhada aí pelo estado de São Paulo, né? Nas diversas carreiras, né? Tanto da Polícia Militar quanto do Bombeiro, ambiental, rodoviária, né? É que estão na cabeça hoje, né? São os tenentes-coronéis, né? Ainda não estão como coronéis, né? Mas devem estar se mobilizando aí para isso, né? Para ingressar no próximo. Ainda não é a vez, claro, né? Mas eles devem estar se estudando e se dedicando para isso. Sim, mandar um abraço aqui para o nosso irmão Vanderlei Orsi, também, que é engenheiro ambiental também. Orsi, claro. Forte abraço aí. O Éder aqui, ó, boa noite, meu querido e amigo Paulo, meu querido amigo Teixeira e a todos os participantes. O Éder que tá na escola de sargento de São Paulo. Pô, meu O Éder tá na bica pra ir embora e foi pra escola de sargento. Dizem que o gato tem 7 vidas, né? O Éder tá nessa turma aí. Aí, ó. Ele sabe. Que profissional, hein? Que profissional. Éder, gente boa demais, cara, demais. Eu gosto muito dele. O Éder como chama? Eu sei que você tem um outro podcast também que trata... Tá na mira. Tá na mira, voltado à área policial. Daqui a pouco nós vamos estar no Tá na mira, viu? Daqui a pouco eles estão. Com o público que nós estamos aqui. Aí, ó, não para de entrar gente. Nosso querido irmão Luiz Rosa. Luiz Rosa, presidente do Soma, né? Presidente Acredito que ainda esteja. Estava tentando passar lá. Tava, mas não passa. O Soma é serviço de orientação ao menor de Americana. Que serviço incrível que eles fazem lá. Nosso abraço pro Luiz Rosa, irmão que a gente admira muito, hein? Sim. Agora pegou, hein? BMBL. Boa noite, meus queridos irmãos Paulo e Teixeira. Agora, BMBL ficou difícil, né? Será que é um bombeiro militar? Mas não sei aqui, ó. Thales Mello aqui, ó. Arrasa pai aí, ó. Filhão esse aí é meu filho, esse aí. Guerreiro. Coração, daqui uns dias fazendo 24 anos, já estamos, mês que vem. Esse é meu filhote, o primogênito. Nosso irmão Leandro Zanini. Leandro Zanini. Como que eu vou saber que BMBL é ele? Não tem como. Ô, Leandrão, aí você quebra nós, né? Obrigado, Leandro, por ter avisado. Estamos no coração. O filhão tem um crossfit, não tem? Meu filho? Não tem crossfit, mas treinou um pouquinho com a gente lá. Vamos trazer aqui para contar a história para nós aí. Tem história. O Flavião também, Vicentinho tá aqui dando. Flavião da Rocan. Isso aí é patrimônio da Rocan, da Rocan de Americana, né? Boa noite aí pra nós. Eu saí da corporação, Paulo, em 2021, efetivamente, mas desde 2020 que eu já não exercia, né?
E o Flávio até hoje me manda bom dia todo dia, tá aqui. Então, Já tá falando que teve o prazer de trabalhar sob seu comando aí. é, Aqui a sua linha na parte militar, você saiu de Barro Branco ou foi pra bombeiro? Ou não? eu achei que carece aí um pouquinho de explicar como funciona a carreira militar, né? Sim. Uma das formas de ingresso na carreira militar, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, se você quiser entrar como comandante, né, para ser comandante, você tem que fazer a escola de comandantes, que é a Academia de Polícia Militar de Barro Branco. E ela é um curso de nível superior que dura 4 anos, né? Num regime bastante apertado, disciplina e estudos, né? Então você fica ali e depois que você se forma na Academia de Polícia Militar de Barro Branco, você pode exercer as suas funções como comandante. Você vai sair aspirante oficial, depois vai ser tenente da Polícia Militar e você vai exercer sua função de comando nesse nível nas diversas atividades que a Polícia Militar faz, né? E eu exerci as atividades. Aí que tá, Paulo, vou dar um passinho atrás. Eu falei que o sonho de criança era ser bombeiro. Meu pai era bombeiro, meu pai era cabo do bombeiro, ficou 30 anos lá no Corpo de Bombeiros, né? Então eu tinha aquela convivência com os quartéis do bombeiro, tinha muita admiração pelo meu pai. Vem daí. Mas eu também era aquele tipo de criança que desmontava tudo, né? Saía desmontando tudo, energia elétrica, eu vivia tomando. Não podia ver um fio desencapado, que a gente colocava a mão para ver como é que era, né? E eu tinha muito essa curiosidade, né, por esse mundo esse mundo mais técnico, digamos assim, né? E foi aí que eu tinha essa vontade também, conversando com a família e tal, né? Mas quem que trabalha com isso? É um engenheiro, né? Você é engenheiro eletricista, engenheiro civil, engenheiro mecânico, né? Eles foram me explicando ali ao longo da vida isso aí. Então eram as minhas vontades, né? A engenharia e seguir um pouco ali do que o meu pai fez, né? No Corpo de Bombeiros. E aí então eu decidi entrar na carreira, né? Meu pai me deu algumas instruções na época, embora ele não sabia, eu prestei vestibular sem ele saber. Eu só falei quando saiu o resultado. Na época ainda a gente usava ficha telefônica, né? Eu já nem sei o que é isso. Essa né? audiência, esses nomes que você falou aí, todo mundo sabe. Vem aqui, ó. Luiz Rosa tá falando, ó. O Teixeira é um cara especial, cara. Não tem palavras pra falar. Outro que acabou de entrar aqui mandando um abração pra você, o Beto Carrion. Luiz Roberto Carrion Camargo. Conheço um pouco. Só um pouquinho, né? Meu amigo do coração aí, né? Da Imobiliária Contato aqui de Americana. Um grande parceiro. Só seguindo ali no sonho de criança para chegar na Academia do Barro Branco. Não foi assim que eu fui parar na Academia do Barro Branco. Tinha um pouco ali do meu pai, mas embora ele não tenha... Ele incentivou pelo exemplo. Não me obrigou a isso, nunca falou para eu seguir essa carreira, nem deixar de seguir. E eu entrei por ali, eu tinha essa questão técnica, né? Saí do Barro Branco, fui exercer, Paulo, a atividade na época que eu entrei na polícia para ser bombeiro, Paulo, para ser bombeiro, né? Na primeira entrevista que eu tive lá, o que você quer? Eu quero ser bombeiro. E não tem problema eu comentar assim, né? Não era a primeira intenção de entrar lá, não era ser policial militar, pela visão que eu tinha à época. E aí acontece um fenômeno que se repete várias vezes na minha vida, desde a infância, depois observando, e fazendo terapia, a gente vai observando um fenômeno. Aí eu ingressei na Polícia Militar, fiz o Barro Branco, saí para ser bombeiro, não tinha vaga no bombeiro, não podia ser bombeiro. Ia ter, na época, entrou um comandante geral na polícia, ele estabeleceu algumas regras, falou, todos que querem ser bombeiros vão ter que ficar pelo menos 2 anos fazendo atividade de policiamento. E a minha turma foi designada para vários locais, eu fui lá para o 16º Batalhão, que fica na Zona Oeste, em São Paulo, lá no Butantã. Fui trabalhar lá. E comecei a exercer a função de comandante de uma fração de tropa de policiamento, né? A contragosto. Porque, como disse, o sonho de vida era bombeiro, pô, né? Então estariam me frustrando. E aí acontece esse fenômeno na vida da gente, que a gente vai tomando gosto. Você começa, né? Porque você começa a entender por que eu queria ser bombeiro. Eu queria ser bombeiro para ajudar pessoas. Eu tenho em mim essa questão de salvar vidas, me pesa, isso pega muito forte para mim. Qualquer profissão que trabalhe direto nisso me emociona, me toca. Mas você quer gente que salva mais vida do que policial? Olha, difícil concorrer. Goste você ou não da polícia militar, o policial salva a vida, está salvando toda hora. E nós temos N casos para contar. E aí você começa a trabalhar ali na polícia, eu falei, pô, esse negócio aqui é interessante. Aí faz mais um curso de especialização, né?
Quando eu comecei a trabalhar, tinha um coronel lá em São Paulo, falou, esse moleque leva jeito, põe na Força Tática. Aí fui trabalhar na Força Tática, no olhar dele, tá? Fui trabalhar, fiz um trabalho bacana, tenho amigos até hoje dessa época. Como tenente? Como tenente na Força Tática, na Zona Oeste de São Lá Paulo. já estava como segundo tenente ou não? Eu fiquei aspirantado, né? Um tempo de aspirante, depois fui promovido a segundo tenente e me colocaram na Força Tática. E tinham outros oficiais que eram muito mais experientes do que eu e não eram colocados nessa função, né? E fui eu exercer essa função. Fiz o meu melhor, né? O que eu podia fazer lá à época, mas tinha uns bons resultados. E aí, a gente fala que o bichinho picou, né? O bichinho do policiamento picou e você começa a gostar. E você ajuda muita gente e todo dia. E todo dia. Todo dia, toda hora é uma coisa nova. E segui ali um período, mas eu trabalhar em São Paulo é uma coisa muito complexa. Eu sou caipira, né? Eu sou nascido em Corumbataí, uma cidade que tinha 5 mil habitantes quando eu nasci. Hoje deve ter uns 4 mil. É verdade. Então, né? Nem maternidade tinha lá, né? Quando eu nasci, não sei hoje, né? Um abraço para grande Corumbataí, que fica aqui do ladinho de Rio Claro, né? Então eu nasci ali. Eu gosto dessa coisa. Eu gosto da cidade grande, mas eu gosto dessa coisa que nós temos aqui, por exemplo, em Americana. Você tem muito do conforto, cosmopolita, né? Mas você tem ali também uma proximidade com pessoas, né? Não é tão isolado quanto São Paulo. Venho então para Americana, né? Eu queria ter ido para Rio Claro, onde mora minha mãe. Estive lá hoje. Mas não tinha vagas. Né? Eu tinha um grande amigo aqui em Americana, que foi o meu preceptor lá em São Paulo, Roberto Flores Freitas. Aqui ele era o Tenente Flores, essa turminha da antiga aí vai lembrar dele. Ele me recebeu na Zona Oeste de São Paulo e se mudou para o interior. E eu vim visitar essa cidade aqui uma vez. Aqui do lado do seu estúdio, na Rua Dom Pedro ele morava. Uhum. Eu vim aqui, passei um dia no apartamento dele, saímos passear na cidade. Eu me encantei com a cidade de Americana e estou aqui até hoje, né? Casei aqui, tudo aqui. Me encantei com essa cidade e vim morar aqui na cidade americana. É uma cidade que tem uma infraestrutura incrível, né? E fiquei aqui, então vim para cá já em 2001, 2002, a virada de 2002 ali, praticamente. Mas o bichinho do bombeiro, né? Eu deitava para dormir e vinha aquele sonho na cabeça, né? E o bombeiro, mas eu fui adiando. Eu tinha o Thales que está nos ouvindo aí. Sim. Era pequenininho. Eu queria participar mais do crescimento dele, né? Eu fui adiando esse sonho. Aí quando ele pegou um tamanho já razoável, né, para entrar na escola, já não era mais um bebezinho, eu falei, não, pô, agora é a hora de eu também realizar meus sonhos, senão eu também fico velho e passa, né? E passa. E aí sim eu fui pro curso de bombeiros para oficiais, né? Eu vi que você recebeu aqui o Tenente Brustolin, né? Sim. Um pouco fraco, né? Pouquinha coisa. Eu e você juntos não conseguimos. O menino é muito forte, nosso abraço. Mas eu vou falar para você, eu vi ele chorar nessa cadeira, que é o que você falou. A vida de bombeiro não é fácil. Não é fácil. A vida de bombeiro não é fácil. Né? Você vê muita coisa. E foi quando eu peguei ali, aliás, o Brustolin trabalhou comigo, né? Quando eu fui ali para o Corpo de Bombeiros. Tivemos a honra de receber ele nessa época. Então eu fui para o Corpo de Bombeiros fazer o curso de bombeiros para oficiais. E aí veio de novo o sonho de criança ali, né? Começou a pulsar de novo a engenharia, porque o bombeiro está muito ligado a essa área técnica, essa área mais exata, né? E salvamento, né, de pessoas, né, todo dia, né? Então foi muito gostoso essa experiência. Fiz o curso de bombeiros, achei que ia ter que trabalhar em São Paulo ou algum outro lugar. Termino o curso de bombeiros, fui designado para o comandante de bombeiros americano estava saindo daqui, precisavam de um tenente aqui. Falou, você assume? Jogaram o sapo na lagoa, né? Eu moro aqui na cidade, já estava aqui, já tinha eleito essa cidade como local para eu estruturar minha família, minha vida. E aí vim comandar o Posto de Bombeiros americano. E aí ficamos por muitos anos, né? No Corpo de Bombeiros ali. Foi uma realização profissional realmente incrível ali, aqui em Americana. Sim. Deixa eu pegar aqui, a Maria do Soma. Tá aqui, um grande abraço, Teixeira. Abraço, grande Maria. Colaborador do Soma. Um abraço para você também, Paulo. Parabéns pelo entrevistado. Meu querido amigo Motinha. O Mota. Lucas Xavier Teixeira foi meu comandante em 2010
no NAT em Americana. Exatamente. O NAT é justamente é o Núcleo de Atividades Técnicas. Nem sei se recebe esse nome ainda hoje. Ali a gente analisava os projetos de segurança contra incêndio aqui da região e fazíamos as vistorias, as inspeções. Né? E o Lucas era ali, braço direito, Lucas Xavier. Inesquecível ter trabalhado com ele. Meu grande amigo Rezende, nosso grande amigo Rezende, ó, grande mestre, irmão, forte abraço pra você. Tu quer me fazer chorar aí só de recordação, rapaz? Aí, ó. Então vem aí, ó. Rinaldo Silva. Receba minha continente eterno, Capitão Teixeira. Poxa. Poucas pessoas, ao deixarem as fileiras da corporação, conseguem marcar sua passagem como um verdadeiro legado. O senhor é uma dessas pessoas, exceções. Rapaz, vamos parar aqui. Que a voz... Ainda bem que eu tô rouco hoje, hein? Tá vendo Senão só? estaria embargado já. Marlene Silva é melhor papai entrevistado do mundo. Aí, ó, deve ser a filhona lá. Com certeza, minha filha, aqui, que tá ó, com 8 pai, fala sobre mim, por favor. Filho é filho, né? Não tem como. Eu agora que sou pai velho, eu sei como que é as coisas, rapaz. Ô Paulo, os filhos vêm para nos ensinar muita coisa, né? Primeiro veio o Thales, que eu tava comentando dele, que hoje, né, já tá chegando aos seus 24 anos. Me transformou como ser humano, né? E aí quando eu achei que o jogo já tinha acabado, rapaz, tá aí, né? Você tá vendo? Em 2018 nasce a Helena, que foi essa aí que mandou a mensagem. Tá vendo? E aí essa aí vem é um furacão que veio para transformar tudo, para mostrar que realmente a vida tem muito sentido. Então, filhota, meus filhos, né? Um beijo para vocês aí, pro Thales e pra Helena, de 8 anos, né? E o papai vai falar sempre de você. Onde quer que eu esteja, eu tô falando de você. Sim, ó. Pablo Arcanjo aqui, ó. Boa noite a todos. Parabéns pela escolha da formação técnica do entrevistado. Aí o Teixeira, um grande profissional. Um abraço. Grande Arcanjo. Poxa, retribua o abraço a ele. Não, Pablão aí, gente boníssima. E aí você ficou no bombeiro, vamos lá, você ficou no bombeiro até tenente, ou quando chegou a ser capitão no bombeiro? Cheguei a ser capitão no bombeiro, né? Eu fui promovido a capitão em 25 de agosto de 2013. Faz um tempinho, né? Na sua saída daqui, que o Gobo veio? Ou não? Não. Foram outros. Foram aí, né? outros antes. Eu acho que quando eu saí, deve ter vindo Scaranello. Eu acho que foi ele, porque ele foi antes do Gobo, né? Mas o Capitão Gobo foi na sequência também. Sim. Eu fiquei, então, como capitão, fui promovido em 2013, agosto de 2013. Aí eu fui comandar o setor, aí eu já tinha me formado em engenharia, né? Ô Paulo, eu vou soltar um monte de nome aqui da cidade aqui para você entrevistar depois, viu? Eu estava no Corpo de Bombeiros, então a vida estava um pouco mais encaixada, né? Trabalhava num horário de expediente, tirando plantões de 24 horas também. Então, falei, agora é hora de fazer engenharia. Então, já estava ali nos meus 30 anos para fazer engenharia. Mas a engenharia era fora daqui, né? E aí a gente conheceu lá o Gustavo da FAM, grande nome para você se aproximar aí também e convidar que aquele homem tem história. Com certeza. Nosso abraço para o Gustavo Azolim. E numa das aproximações lá com ele, ele falou, pô, você quer fazer engenharia? Por que você não faz engenharia aqui? Tem alguns cursos de engenharia na FAM, né? E é onde eu optei pela engenharia ambiental. Eu achei que tinha muito a ver com o Corpo de Bombeiros, a proteção do meio ambiente, né? E aí onde eu optei pela engenharia ambiental. Eu fiz faculdade americana, né? Fiz engenharia 5 anos, curso integral, de ponta a ponta, com muito sacrifício, ali com a faculdade americana. E é uma grande escola, né? E hoje não tem mais faculdade de... Eu não tenho acompanhado os cursos da FAM, não sei se tem... Porque o Orsi veio aqui, ele, o Pablo, aqui não, no outro estúdio nosso lá, e ele tinha falado que tinha dado, chegou uma época, deu um boom, deu uma saturada depois de muita faculdade, técnico também, de engenharia, porque... Eu realmente não tenho acompanhado muito como é que estão as faculdades daqui da região, né? Eu fiz minha formação, depois pela especialidade em segurança contra incêndio, eu fui dar aulas, né, em algumas universidades aí, universidades não, em cursos técnicos, né, que o pessoal me convidava para fazer uma aula inaugural, fazer uma palestra, uma coisa ou outra, e ministrar a matéria de segurança contra incêndio, né, aqui numa escola de ensino superior de Piracicaba, né, então
os engenheiros vão fazer a engenharia de segurança do trabalho, uma das disciplinas é a engenharia de segurança contra incêndio. Então, pela especialidade, eu fui convidado para dar aula lá. Durante um tempo a gente ficou ali ao sábado, passava sábado o dia todo, lá de manhã à tarde, fazendo aula com os engenheiros aí. E é onde a gente construiu muito network, né? Conheceu muitos engenheiros. Tem engenheiros que são nossos clientes até hoje aí, né? Que hoje eu trabalho só com engenharia, então a gente, né, Sim. continuou com eles aí. Show de bola aqui, ó. Ricardo P tá dando top demais. Parabéns, meu irmão Teixeira. Grande Biancarelli. Rapaz, time Biancarelli aqui, ó. Boa noite, Scalco. Só convidados seletos aí. Top demais e parabéns. Os queridos amigos aí, que vem fazendo um grande trabalho. A gente tava falando do bastidor, Renan Alcântara. Renan canta. Se não corre nada, né? Rapaz, a última dele que eu pude acompanhar aqui pelas redes sociais aí, o homem subiu 42 quilômetros de serra acima, né? Serra do Rio do Rastro, lá no sul. De boa, né? Subiu correndo, terminou num tempo incrível que eu não vou tentar falar agora. O senhor tá enganado, ele pegou terceiro lugar, rapaz. E exatamente, ainda pegou um pódio lá. O menino é um fenômeno aí, né? O Alcântara é fenomenal. E ele também é um comandante que comanda pelo exemplo, né? Sim. Comanda pelo exemplo, tem uma opinião uma retidão incrível aí. É um cara que quem fala mal do Alcântara é quem não conhece ele de verdade. Essa a realidade. Exatamente. Entendeu? Quem fala dele não conhece o coração que ele tem, não conhece a pessoa que ele é. A gente não podia, vamos entregar, eles estão nativos, ainda não posso entregar muito, mas é um coração que não cabe no peito, eu sou prova disso, né? Trabalhei diretamente com ele e dedicação e esforço, né? Não mede esforços para o seu trabalho ser bem realizado. Sou muito suspeito por falar de algumas pessoas dele, entre essas pessoas está o Alcântara. Sim. E vamos lá pegar a cronologia. Você saiu do bombeiro, falando de bombeiro. A pessoa, muita gente fala, o bombeiro isso também. Mas, cara, eu tenho uma paixão pelo bombeiro também. É uma coisa, o trabalho que faz é fenomenal. Meu filho vê bombeiro, tanto que meu filho tem acho que 4 ou 5 carrinhos de bombeiro em casa. E gosta do que fica com a sirene fazendo barulho. A esposa fica louca, né? O dia inteiro com aquele barulho. Ô Paulo, acho que as pessoas gostam de ter um encantamento na vida, né? Acho que tudo que você faz, você tem que ter um encantamento, você tem que gostar, né? E é impressionante o fascínio que o Corpo de Bombeiros exerce sobre a sociedade de uma forma geral, mas em especial sobre as crianças, né? Nunca vi uma criança não gostar de bombeiro, para até não se interessar tanto pelo assunto, mas elas né? Eu vou começar com história, né? Eu estava à frente do Corpo de Bombeiros aqui de Americana, me vem ali o pessoal, eu não sei se eu posso falar marcas, restaurantes, pode, sem problema nenhum. Aqui você pode falar o que você quiser. Me vem o pessoal do Habib's, bate na porta, não conhecia. Olha, a gente vai tirar um sábado aqui, que é uma homenagem às crianças, era Dia das Crianças e tal. E a gente escolheu uma escola, uma associação aqui uma escola aqui da cidade, de periferia, e fizeram uma enquete lá nessa escola. Ô Paulo, eu não sei quanto custa uma esfirra do Habib's hoje, você tem noção? R$2. Mais ou menos, deve ser isso. Na época era 50 centavos, 49 centavos era a propaganda do Habib's. E fizeram uma enquete na escola. As crianças daquela escola nunca tinham comido uma esfirra de 49 centavos, da época, que hoje sejam R$2. O que sejam R$5, né? Eu não estou falando que a pessoa come todos os dias. Elas nunca tinham comido uma unidade de esfirra. E aí ele bateu lá na porta, comovido com isso aí, falou, fizemos essa pesquisa, então nós vamos dar esfirra para toda essa criançada, né? Separaram lá um monte e eles têm mais um pedido, né? E aí foi assim que eu cheguei no bombeiro. Eu falei, pois não, fala, eu pedi, então, eles querem ver um caminhão do bombeiro, eles querem poder. Eu falei, então avisa lá que eles não só vê como eles vão andar no caminhão do bombeiro. E nós paramos ali na Avenida Brasil, né? Eu falei, eu não posso fazer propaganda para nenhuma empresa, né? Então eu não vou parar dentro do seu estabelecimento, mas a Avenida Brasil é muito larga e tal. Estabelecemos um perímetro, a criança que quiser vir aqui, então eles foram lá, ganharam um pacote lá, né? Eu não me lembro exatamente o que, uma cesta cada criança, né? Eram 3 ônibus, Paulo, cheio de criança, né? Aqui de Americana. E foram lá. Essa criançada maravilhada. Aí pegamos aquela criançada. Agora eu já estou, né? Como eu sempre brinco, já estou
fora do jogo eu posso assumir os erros aí, né? Na época eu teria que esconder, viu? Mas, né, peguei aquela criançada e enfiei tudo em cima do caminhão do bombeiro, demos uma volta no da Brasil. Você precisa ver, parecia a Copa do Mundo, né? Aquela criançada feliz, feliz. E isso deve ter marcado. Essa criançada hoje está adulta, né? Eles são adultos aí. E isso marca. Há um fascínio, você falou do teu filho, há um fascínio pelo Corpo de Bombeiros. Eu vou falar pra você algumas coisas. Admiro muito aí, Teixeira Neto. Tá. Aquele é mais E não é meu parente, hein? Não é meu parente. aquele é mais liso que baga ensaboado, rapaz. Não quer vir. Olhou pra mim e falou, Paulão, gosto do C, admiro tudo, mas não gosto de me expor, não tenho nem rede social, tenho nada. Rapaz, você é um cara que precisa vir contar a sua história. Eu vi um trabalho dele, rapaz, que eu até comentei com a minha esposa já. Eles tinham acabado de sair quando deu aquele problema aquela vez no Rio aqui, que trombou o carro, caiu no rio, aí não sabia se tinha um senhor, dois senhores dentro do carro. Quantas vezes? Os caras dentro do Ribeirão, pegou fogo na rua de baixo da minha casa, numa casa. Os caras vieram. Lenha, rapaz. E fogo pra apagar o fogo. Sabe o que os caras fizeram? Os caras olharam, viram lá a criança, tudo. Teixeira juntou, abriu a carteira, catou outro, tudo. Foram ali no Atacadão comprar uma cesta básica e leite pra família. Meu amigo. E nós sabemos aqui que não são os profissionais mais bem remunerados do planeta, né? Aí eu falo pra você, não é pra tirar o chapéu. E você pode ter certeza que foi de coração, Eu viu? passei a mão no telefone e liguei pro Gol, falei, cara... Eu não sabia dessa história, com certeza foi de coração. Sem comentários, entendeu? Outra vez também, a Lilica ligou pra mim, que você falou do caminhão. 2 crianças autistas no Cordenúncio, mas tipo, ela me ligou sexta-feira, 2 horas da tarde, pro aniversário ser no sábado, meio-dia. Paulo, as crianças amam o Corpo de Bombeiro e não sei o que tem, tudo, você não dá um jeito. Falei, meu Deus do céu, e agora? Passei a mão no telefone, liguei pro Gobo. O Gobo falou, meu irmão, pegue a ordem. Ô Paulo, a sociedade, né, naturalmente ela cria as suas crenças e vão construindo as suas narrativas, as suas, entre aspas, verdades, né? Então se constrói muito ali uma imagem sobre o Corpo de Bombeiros, muito uma imagem da Polícia Militar. As pessoas constroem essa imagem a partir das suas experiências, mas a maioria das pessoas nem teve experiência nenhuma, ela só tem essa imagem que veio do imaginário comum. E 2 coisas que eu falo há muito tempo, de quando eu era tenente ainda, ou seja, há muito tempo atrás, que são, vamos falar assim, mitos, né? O pessoal acha que a polícia militar, por exemplo, né, ela chega só para ações mais contundentes e tal. Não que não seja, né, dentro da missão dela, ela tem que executar as suas missões. Mas, Paulo, você já imaginou, isso tem estudos, tá? Quando um policial militar, exercendo a sua função, ele retira uma arma de circulação, quantas vidas ele não salva? Sim. Essa noite, sem querer, eu estava vendo o noticiário aqui da cidade, tivemos uma morte aqui na região, por arma de fogo, né? Coisa de... Disparo em Nova Odessa, né? Isso, deve ter sido algo ao ponto ali, alguém conhecido. Sim. Né? Não estou aqui para falar de ocorrências desse tipo, mas aconteceu ali. Você imagina quando a Polícia Militar consegue parar um carro num bloqueio, se tivesse parado esse carro, né? A arma de fogo, Paulo, ela tem uma finalidade. Quem tem arma de fogo, se vai utilizá-la, né? Qual a finalidade? Né? Então, a chance dela produzir o efeito morte é muito grande. Né? E N acidentes que acontecem, acidente com criança, gente que tem arma em casa, acontece acidente com criança. Quanto eu não vi disso na minha carreira, que me entristeceu demais, falta de cautela, etc. Mas quando um policial vai, ele tira uma arma dessa de circulação, uma arma ilegal, quantas vidas essa pessoa não salva? E a sociedade não consegue ver isso. Isso não dá um ibope ali para a Polícia Militar. Internamente até tem alguma coisa, o comandante elogia, né? A polícia tem que estudar seus métodos, suas metodologias para elogios e tudo mais, para recompensar essa pessoa que teve essa ação
Mas, né, vamos falar nós aqui, eu sou civil hoje, eu tô aqui, eu tô do lado de cá, né? Eu quero proteção, né? Eu não quero gente maluca andando armada e praticando assalto, né? E não quero ser vítima disso. Deus não me proteja. E a todos nós. Mas quando ele faz isso, quantas vidas ele não salva? E em tantas outras ações, quando ele passa na rua da tua casa à noite, de repente espanta alguém que estava ali observando com uma má intenção, queria praticar. Só que é difícil de mensurar, né? Então o pessoal acha que só o bombeiro que ele salva a vida. Não, o policial salva e salva muito, né? Muito. Você quer um exemplo? Eu nem imagino quantas viaturas tem agora na cidade de Americana, mas tem um punhado por aí. Né? Tem um punhado. O bombeiro está lá no quartel agora, aquartelado, parado, rezando para que não tenha um chamado de emergência. Sim. Né? Porque não é bom quando a viatura do resgate sai para fazer um socorro, não é bom quando o caminhão do bombeiro sai para apagar um incêndio. Né? Mas digamos que tem alguma ocorrência aí, que é uma clássica, bebê engasgado. Quanto a Polícia Militar, quanto aquela base do Ipiranga não salvou. Exatamente. Quem está espalhado pela cidade aí? A gente pega o exemplo mesmo. E consegue. Final de carreira, o Berga. Então. Aquele tamanho daquele homem lá, nenenzinho na mão. Exatamente. Quantos e quantos exemplos no dia a dia. Né? E quem está aqui no bairro agora, né? Nós estamos pertinho do Corpo de Bombeiros, mas nós estamos, se a gente acionar eles agora, até eles chegarem. Então, esse sistema articulado, muito bem planejado entre a polícia e o Corpo de Bombeiros, você tem lá a viatura já no bairro agora, nos extremos da cidade. Certamente você tem viaturas da PM fazendo o seu trabalho. Então, se tiver um bebê engasgado, ela vai conseguir chegar primeiro com o Corpo de Bombeiros. E aí vai chegar, na sequência, o bombeiro vai ser acionado e chegar para dar o seu suporte, né? Sim. E também o Corpo de Bombeiros assim, já é reconhecido aí por salvar vidas, né? É um trabalho muito, muito bonito, ambos, né? E eu tive essa felicidade de transitar entre os dois, Paulo. Sim, ó, mandar um abraço aqui pro nosso irmão Leite, o Rubens aqui que tá vendo. Renato Silva aí, parabéns, meu brother, Teixeira. Renatão e Cris aqui, sucesso. Renato. Ah, Cristiane Moraes aqui, ó, que orgulho de você, essa profissão realmente está no seu sangue. Sucesso pra ti. A Cris, eu tenho se for quem eu tô para Cristiane Moraes, eu acho que não pode ser outra. Silva. Não pode ser outra. É lá de Rio Claro. Um abraço todo especial aí para a Cris. A gente tem uma consideração aí. A Cris é minha irmã, Paulo. Essa que é a realidade, né? É a minha irmã do coração. E eu acho que os laços de coração são os melhores, né? Sim. Então, nosso abraço para ela lá. O Renato deve ser o marido dela. Sim. O Renato, que mandou um abraço Renato junto. Silva. Que tem uma carreira brilhante também na polícia. Eu conheci só depois. Ah, é? Fez um trabalho em Rio Claro lá, em São Paulo também, mas em Rio Claro. Menino bom para ser entrevistado também. Tá na reserva já? Já tá na reserva. Aí, ó, o podcast tá na mira, tá à disposição aí pra vir. Ele só não é daqui de Americana, mas eu tenho certeza que ele viria. Aí já traz a esposa, né, que a gente tá com saudade pra gente jantar. Já vem pra cá, já janta na casa do Teixeira aí, ó. Já tá. Com certeza. Já tá convidado aí pra jantar na casa do Teixeira e vem participar do podcast. E aí, fala pra mim, aí você saiu do bombeiro, você pegou o comando da primeira companhia aqui de Americana, né? Quando eu saí do bombeiro, então eu fui promovido a capitão do bombeiro. Sim. Eu, como capitão do bombeiro, já não tinha vaga aqui, era um outro capitão que exercia as funções. Não dá para ter dois capitães no mesmo lugar. Aliás, capitão Oscar Aoyama. Paulo, eu tive sorte na carreirinha, trabalhei com gente incrível, né? E esse japonesinho aí era fantástico. E ele estava na cadeira. Eu fui comandar o setor de atividades técnicas de Campinas, aí pegou uma responsabilidade maior com pessoas que hoje eu tenho um grande apreço, né? Na época era assim, senhor, não senhor, como comandante, mas agora virou um grande amigo, né? Que é o Coronel Bianchini, me designou para essa função lá. Fiquei um período em Campinas, ali 1 ano, mas eu queria voltar para a Americana. Eu estava recém-casado, morando aqui, eu queria voltar para a Americana. Voltei para a Americana quando o Aoyama se aposentou ali. Eu voltei para cá e fiquei um tempo ainda como capitão do bombeiro aqui em Americana. Uhum. Mas aí a carreira vai andando. Como eu disse, o bombeiro é como se fosse um departamento, né? Ele está no mesmo quadro da Polícia Militar, a carreira foi andando, veio um outro capitão para cá, e aí eu fui para a primeira companhia de Americana, eu tive a honra de ser capitão aqui da primeira companhia de Americana. E aí eu fui trabalhar com 2 pessoas espetaculares também, que eu tenho que deixar aqui o meu abraço. É o Coronel Luchiari. Fantástico. Então, Coronel Luchiari. E então o Major
Takeuchi, Rogério Nascimento Takeuchi, né? Sim. É, E você assumiu a primeira companhia vindo do Hugo, né? Isso, que agora Coronel Hugo. Coronel Hugo. Né? Mas eu não trabalhei com o Hugo aqui em Americana. Quando ele saiu, a gente assumiu o bastão lá. Então você vê o peso, né? Porque quem conhece o Coronel Hugo sabe do trabalho dele. Na época havia sido promovido a major, né? Mas com um bom tempo como capitão aí, né? Em Americana. Fiz um serviço. Americana tem sorte, viu? Teve muita gente boa que passou por ali, né? Estamos vendo agora, acabou de falar do Rogério, né? Sim. Alcântara, que está aí à frente da primeira companhia. E lembrando desses mais de 10 anos atrás aí, do então capitão, que foi promovido a major, Hugo, né? Hugo Araújo Santos, meu irmão, nosso irmão de coração. Gente que a gente tem a maior consideração também. E aí fui para a primeira companhia. Reaprender a fazer um pouco de policiamento, porque eu não sabia, né? Estava aprendendo ainda. Muito tempo afastado das atividades de policiamento. O Alcântara era um dos que brincava bastante comigo, né? Tirava um sarro ali da gente no bom sentido, profissional, né? Mas me suportaram, me deram um suporte muito ali. E aí eu fiquei até 2019 como capitão aqui. Aí você começa a ficar capitão velho, né? Aí a pessoa começa a arrumar rolo para sua cabeça. Precisam te arrumar desafios, né? Vêm os capitães novos que precisam comandar as companhias e tal. Fiquei um tempo ali no batalhão, comandando uma seção de planejamento operacional, né? Já ali você já está mais... Eu era o capitão mais velho daqui na época, Como é que né? o Cordop ali? Quando o Cordop saía. Sim. Você assumia. Então, Major Eurípides. Sim. Né? Tô falando pra você que aqui só passa gente excepcional, né? A gente teve escola boa para acompanhar. E aí houve uma grande troca de comando aqui na região. Na sua saída da companhia, o Puzzi assumiu? Ou ainda não? Não, o capitão Puzzi estava na primeira companhia antes de mim. Quando Antes eu saí de do você. bombeiro e vir para cá, embora ele fosse mais novo do que eu. Quando eu saí do bombeiro e vim para a polícia, o Puzzi estava na primeira companhia. Tava aí na o Puzzi foi para a Força Tática. O Puzzi foi pro tático. Mas o Puzzi morava aqui numa cidade da região. Em Hortolândia. Hortolândia. Aí lá tem um outro batalhão, que é o 48º. Hoje o Puzzi tá de Cordop no 48. Futuro comandante, nosso abraço, o Rodrigo Puzzi. Puzzi. Então ele foi para lá, né, mais próximo da casa dele. Então ele liberou essa vaga de planejamento. Né? Aí eu fui para a vaga de fazer planejamento aqui da região. E você é obrigado a estudar algumas coisas. Por isso que ele falou que a engenharia me ajudou muito. Uma coisa ajuda a outra, Paulo. Nunca perdido, né? O conhecimento não é perdido. E aí eu fui ali para a área de planejamento das operações daqui da região. E aí eu passei a primeira companhia, mas eu não lembro quem assumiu. Teve algumas trocas, né, sequenciais com algumas pessoas interinamente ali. Né? O Alcântara foi um deles. O que assumiu imediatamente foi o Alcântara, mas ele não era capitão ainda. Aí eu fiquei capitão velho. Né? Aí o pessoal quer te arrumar desafio. Aí me mandaram para São Paulo, né? Num lugarzinho muito tranquilo de trabalhar. Capão Redondo. Nossa. Extremo sul de São Paulo. Suave demais. Suave. E chegou lá, quando chegou para me apresentar para trabalhar no Capão Redondo, tô de cara com uma pessoa que havia sido soldado e cabo aqui, trabalhado comigo aqui, que é o Braz, né? Nosso amigo Braz, que também foi da Força Tática aqui da região. Encontro com ele lá em São Paulo, no Capão Redondo. Aí, né, a gente foi muito bem recebido. E aí vinha os mitos que eu vinha falando para você, que a gente vai quebrando, né, ao longo da vida. Fui a contragosto, não queria ir, fui contrariado. Mas, Paulo, como a gente aprende? Chego lá, trabalho com mais 2 pessoas excepcionais. Coronel Cabanas, que já está na reserva, Coronel Renesto, né? Esses não vão estar ouvindo o podcast, que eles não são daqui, né? O Coronel Cabanas, se eu não me engano, está até morando fora do país. E o Coronel Renesto, que era major, que era o subcomandante deles. Gente, assim, tecnicamente e como seres humanos, se tornaram amigos, mas, tecnicamente, excelentes profissionais de polícia, né? O que eu aprendi, assim, um intensivão que eu fiz com eles ali, nesse ano que eu fiquei lá no Capão Redondo, foi demais. E estava sendo implantado, o Coronel Cabanas, ele estava à frente de um projeto estadual, né, para a implantação das câmeras operacionais portáteis, COPs, né? A câmera policial. Nossa, que tanto gera Polêmica. Paulo, como todo bom
bom trabalhador, eu também entrei nessa polêmica quando fui para lá. Cheguei, aí o coronel encostou a porta da sala, falou, senta aí, você conhece a Câmara Policial? Não, mas eu sou contra. É um hábito da gente ter, né? Porque a gente traz insegurança, né? Ah, você é contra? Eu sou. Por quê? Expus os meus motivos de ser contra, que eu acho que deve ser a média dos policiais militares que eram contra. Ele falou, tá bom, mas você é capitão, eu sou coronel, e você vai cumprir as ordens. Eu falei, claro que eu vou. Eu não sou louco ainda, né? Eu sou só contra, eu não estou, né, adoecido ainda. E aí ele me apresentou. Aí ele fez uma apresentação do que era aquele trabalho que ele estava fazendo e o desafio dessas câmaras começarem pelo Capão Redondo. Isso é uma pérolazinha da carreira, tá? Começarem por lá, que justamente era uma região muito difícil de se trabalhar, né? Extremamente populosa, periferia, altos índices criminais. E tinha um capitão a contragosto lá, né? Um capitão que ia contra. Paulo, eu sou encantado pelas câmaras policiais hoje. Falei para você sobre encantamento. A gente tem que se encantar, né? Eu entrei na polícia para ser bombeiro, daí quando fiquei no policiamento, fiquei encantado com o policiamento, que o serviço que presta é maravilhoso. Depois realizei o sonho de ser bombeiro, que realmente é maravilhoso, o trabalho do bombeiro. Fui para São Paulo a contragosto, adquiri uma experiência inominável, ganhei um presente, né, de trabalhar no extremo sul de São Paulo, né? Gostei tanto das câmeras que eu fui fazer um mestrado, né, profissional, né, baseado nas câmeras. Do tanto que eu gostei, virou a minha chave, né? Eu tenho, né, não me fale mal de câmera hoje que eu vou sentar para conversar, né? Por isso que fiquei tão triste, né, sem entrar pelo lado político, né? Não tenho nem direito mais de falar sobre isso. Mas assim, por isso que fica tão triste quando em algumas campanhas políticas eu via alguém falando, eu vou tirar a câmera do policial. Eu falei, cara, não sabe o que está falando, não sabe a besteira que está falando. Ou quando eu via policiais, né? Agora é hora de cair a audiência, tá? Quando eu via policiais que tinham trabalhado comigo, não, mas câmera, então eu falei, calma, respira, aprende o que é primeiro. Paulo, aquilo é fantástico. Porque o que o policial passa na rua, quando ele chega à frente de um juiz e conta, ele se sente o maior mentiroso do mundo. Que parece que ele está inventando história. Você recebe aqui no outro podcast policiais contando suas histórias. Tá, uma coisa ou outra pode ser, vamos brincar, né? Pode lembrar as histórias de pescador, uma coisa ou outra. Mas o que o pessoal passa de verdade, eles nem contam. Aquilo que eles brincam aqui com vocês é aquilo que pode ser brincado. Sim. O que se vê é incrível. É desumano às vezes, né? É desumano. Né? Em todos os sentidos, né? O que ele vê. E para ele ser maltratado depois. Porque às vezes é difícil realmente, quando um policial atua de forma legítima, tá? Legítima. E ele tem um enfrentamento, por exemplo, e ele conta o enfrentamento sob a ótica dele, ele parece um mentiroso. Né? Aí a Câmara acabou com esse problema. Acabou esse problema no Capão Redondo. Ele falou assim, o que aconteceu foi isso. Não preciso nem falar nada, está aqui a câmera. É só assistir. Ela é muito bem feita tecnicamente, ela não permite que você faça alterações, tanto que, infelizmente, tiveram profissionais aí que eu acompanhei pela mídia agora, recente, né? Profissionais que foram presos porque estavam usando câmera, né? Porque fizeram condutas, né? Que não eram legalmente aceitáveis, né? Vira a câmera para a parede em vez de filmar a ocorrência né? Depois tem perícia, né? A perícia, o corpo da polícia que faz perícia, o pessoal é técnico, a polícia técnica científica, né? Como eu vim da área de engenharia, eu consigo te falar, né? Engenharia não tem como você... 2 mais 2 são 4, ponto final, né? Engenharia não é política, né? Não dava, 4, mas pode ser 3, não, 4 são 4, né? E aí é onde vem o pessoal da polícia técnico científica e com a câmera isso tudo ficou mais fácil. Reduziu mortes de policiais, né, que lá era uma região extremamente agressiva para os policiais, reduziu completamente as ações contra os policiais. Porque você, com a câmera, você fazia a identificação mesmo que não fosse na hora. A polícia era mal recebida numa comunidade, por exemplo, seja lá o motivo, o pessoal virava a viatura, atacava o botijão de gás, coisas assim. De você se arrepiar, de parecer mentiroso quando você conta. Quando você fala, imagina que você entrou com uma viatura, tacaram um botijão de gás em cima da viatura, parece que você está mentindo. Mas acontece. Acontece. E estava filmado. Aí nessa filmagem, filmava, alta resolução, você conseguia identificar a pessoa, instalar o devido processo legal, a pessoa era intimada
ia para a delegacia. Isso corre, Paulo. Isso corre na comunidade. Opa, não dá mais para fazer isso. Né? Não estou pedindo para gostar de polícia, mas pedindo para respeitar o profissional que foi ali para oferecer uma ajuda e fazer o seu serviço. Né? Isso começou a cair assustadoramente, assim, né? Acidentes com viaturas, né? A viatura se desloca de uma forma, né? Às vezes, alta velocidade, uma atividade de risco, né? E você esclarecia tudo isso aí pelas câmeras operacionais. Então, minha visão sobre câmera mudou completamente. Minha gratidão aos profissionais lá, Coronel Cabanas e então Major Redesto, né? Hoje coronéis, que me abriram essa visão. Né? E isso é uma coisa que eu posso falar, você me conhece como pessoa, como amigo. Eu sempre faço as coisas de coração. Se eu estou num lugar, eu estou de coração. Eu não venho aqui no seu podcast para fazer política com você. Não tem pretensão nenhuma. E nem precisa disso. Nem política partidária, não tem pretensão nenhuma nesse sentido. Quem me conhece sabe. Né? E como você disse, nem precisa. Né? Os elogios e as mensagens que a gente recebeu hoje por estar aqui com você aí, de pessoas hierarquicamente, né? Na época, subordinados, enche meu coração de alegria. Né? Eu sempre tive um lugar de coração. Você tem que estar de coração. Se estou no bombeiro, eu estava de coração. Se estava na polícia, vou fazer o meu melhor. E com um objetivo, Paulo, sempre atender bem a população, aquele que ninguém ouve. Eu não queria voto, eu nunca fui candidato a nada. Nem a síndico de prédio, Deus me livre. Só dor de cabeça, né? É só pelo você atender realmente quem mais precisa. Isso aí é o pagamento da gente, de quem está lá na polícia, que vocês que estão na ativa aí, aproveitem, né? Vocês atendem todo dia aí gente que é anônima, gente que realmente precisa. Né? Isso não tem preço. Sim. Ó, sobrinho aqui, Sidney Teixeira, parabéns, tio. Um grande profissional aí, inspiração aí. Meu sobrinho, filho do meu irmão, vi nascer, né? Quando ele nasceu, eu morava com meu irmão em São Paulo, estava estudando para entrar na academia do Barro Branco. Tá? O Rosa aqui, ó, parabéns meus irmãos aí, entrevista fantástica. Que gostoso. O Rosa é suspeito de falar, né? Esse também, quem conhece sabe o coração que esse homem tem, né? Não dá, né? Não dá. Eu fico pensando que hora que ele dorme, né? Porque fazer o tanto de coisa que ele faz. Aqui, ó, esse daqui é um cara que eu considero muito também. Fala, Paulo, manda um forte abraço aí pro Capitão Teixeira. Abreu. Sube, Abreu. Agora sube? Agora é sub. Tá nativa? Como é que tá, Tá Abreu? nativa. Poxa, meu. O Abreu é um cara fantástico, rapaz. Eu tô te falando, Paulo, que eu tive muita sorte de trabalhar com gente boa. Esse aqui, além de tudo, é um cara sortudo, né? Tem o Alcântara como cunhado. Aí eu já não sei. Prefiro não entrar nas questões familiares. Não é perde o amigo, mas não perde a piada, exatamente. Brincadeiras à parte. O Abreu é um cara, inclusive o Abreu tá devendo café pra mim aqui, que ele sabe disso. É um cara fantástico. E quando ele vier tomar café, que você me convida, que eu venho só pra dar um abraço nele. Não, o Abreu é um cara excepcional. E aí, fala pra mim uma coisa. Daí que virou a chave de São Paulo, que foi seu último batalhão, né? Isso, 37º Batalhão. Em 2019. Em 2019 eu estava lá, mas aí não dá, né, Paulo? Para ficar longe da família, com minha filha pequena aqui. E aí também virou outra chave, né? O profissional é muito bom, mas eu tenho muitas coisas para fazer lá fora. E você vê que cola tanto na gente esse estigma. Eu deixei barba, como é que eu tô hoje, né? Sim. E onde eu chego, o pessoal, Capitão Teixeira, não, tô aqui como engenheiro hoje, tô vim aqui para fazer um trabalho técnico. Sim. E tal, para tentar dar o meu melhor nessa área técnica, né? E mesmo, por exemplo, hoje eu estive lá no Corpo de Bombeiros, né? O Corpo de Bombeiros faz atendimentos técnicos. Eu marquei meu atendimento técnico lá certinho. E falei com o capitão lá. E essa história que nós estamos contando aqui, ele não sabia. O Brustolin me conhece, trabalhou comigo, mas sim, o capitão, para ele chegou um engenheiro lá, barbudo. Mas ele não sabe da história. Sem influência nenhuma, não quero influência. A única influência que eu quero é aquela positiva de eu ter tido a oportunidade, né? Que eu vou atribuir a Deus, que ele me deu nessa vida, de ter ficado bastante tempo no bombeiro, de ter feito a engenharia, de ter feito muita inspeção, muita vistoria em prédio, né? E das oportunidades que ele me dá na vida. Essa é a influência que eu quero. Eu não quero chegar num lugar e falar assim, tem um capitão, né? A famosa carteirada. Porque soa isso. Não que façam, sim, não que todo mundo faça isso, né? Mas você chegar num lugar e se apresentar assim, soa isso, né? Soa o que você quer. E isso
Usando o linguajar da garotada agora, tá pagando de humilde, né? Não, não é nada de humilde, quem me conhece sabe, é assim, a gente chega... Não precisa, né? Não precisa, Não não precisa precisa. disso. A gente chega para trabalhar, se o trabalho técnico atender muito bem, se não atender também, né, a gente É que nem eu falo ajusta. falo por você, tudo, falo por Rosa, todas as coisas, pessoas que a gente leva pro coração. Meu, quem conhece vocês é vocês. Você com farda, sem farda, era a mesma pessoa. Exatamente. É, o Rosa, quem conhece o Rosa no Soma, fora do Soma, tudo é a mesma pessoa. Não muda, entendeu? Então, não tem um porquê disso, né? Às vezes eu vou até o Soma, né? Tá aí um exemplo, né? O Soma pediu, né? Falou assim, precisamos de um engenheiro para fazer o projeto aqui. Eu preciso saber quantos litros d'água eu preciso ter aqui, preciso ter bomba de incêndio, não preciso ter hidrante, não preciso. Eu tenho que fazer treinamento, não tem? Eu falei, não, vamos fazer tudo isso aí com vocês, né? Fizemos lá um trabalho, um dos trabalhos aqui da cidade, foi feito no Soma, né? Outro que está em andamento, vou dar uns spoilers aqui, né? Temos lá, aqui na cidade tem uma área, as indústrias de Carioba, aquelas são de 1800 e alguma coisa, aquelas indústrias. São paredes de tijolo, né? Que provavelmente tijolos feitos por escravos, né? Olha o patrimônio cultural que tem aquelas indústrias, né? A primeira vila industrial aqui da cidade de Americana. A cidade praticamente nasce a partir dali, né? E lá teve infelizmente, incêndio, né? um episódio de incêndio e tal. Inclusive o Bruce Tonin trabalhou lá no incêndio. Exato, trabalhou muito. Ele falou, tava de folga e foi pra lá. Exato. Dia dos Namorados. Isso mesmo. Ele falou, dia dos namorados, Isso estava com a mesmo. esposa e precisei sair pra lá E aí, sem saber a hora de voltar. lá eles têm uma associação que eu também desconhecia, né? E quando começaram a procurar profissionais para fazer a segurança contra incêndio por lá, chegaram ao meu telefone e me ligaram, faz uma visita aqui, porque é desafiador, né? É muito antigo, né? E fizemos o projeto de lá, está encaminhando, está se regularizando lá, né? Nos moldes atuais do Corpo de Bombeiro, né? Então são lá 23 mil metros quadrados construídos de indústrias, né? Do século XIX, né? Que estão lá ainda de pé. Eles são tombados, né? Há um tombamento pelo CONDEFAT, que é o órgão responsável por fazer tombamento de edificações históricas, e a gente conseguiu respeitar todos os direitos, digamos assim, né? As necessidades de manter a arquitetura presa à época, mas as indústrias funcionando, né? Lá tem quantas pessoas tem trabalhando lá, né? Que estão por lá. E conseguimos a aprovação lá do projeto de bombeiro. O projeto já está aprovado, agora é só eles seguirem, é só entre aspas, porque o prédio é da prefeitura, eles têm que fazer um processo licitatório, né, para que eles instalem, mas agora é só instalar e com certeza fazer um treinamento para o pessoal utilizar os equipamentos e, se Deus me livre, tiver um incêndio, saberem o que fazer. Não, show de bola. E aí depois, aí você saiu da parte militar e foi para a parte civil e virou engenheiro. Eu já tinha o curso, mas Sim. não o exercia, né? Exercia Eu tinha o a curso, eu só lecionava, vamos dizer assim, em outros cursos. Aí eu falei, não, agora é hora de exercer, né? A engenharia de segurança contra incêndio. E foi aí que a gente mergulhou nisso de cabeça, né? Mergulhou de cabeça aço, porque eu brinco que eu sou sozinho, né? Eu trabalho de home office em casa, porque normalmente eu vou até o cliente ver o que ele precisa, né? Se o Paulo precisa de segurança contra incêndio aqui no estúdio, eu venho aqui te fazer uma visita, falar o que você precisa, faço uma análise dos riscos, né? E seguimos a legislação, as normas técnicas, né? Eu acho que o que há de vantagem, Paulo, nisso aí é a experiência que a gente trouxe, né? Tem muito lugar que a gente chega, aplica a norma técnica, tá tudo certinho, tecnicamente tá tudo certinho. Mas você sente ali que tem um degrauzinho que as pessoas podem tropeçar. Coisa simples, Paulo, né? Detalhes, né? Uma porta que poderia abrir no sentido da rota de fuga, mas não abre, e ela não está desconforme, ela não está contra a legislação. Mas poderia melhorar, né? Mas poderia melhorar. E aí você dá essas dicas, essa contribuição, né? Vem aquele pirim-pim-pim, né? Vem aquele extra que você traz das experiências, das ocorrências vividas, né? A gente viu, infelizmente, muitas ocorrências fatais, né? E aí você... aquilo que você aprendeu, você passa para frente. Né? E o duro que nessa área você só vai atrás depois que dá algum acidente, né?
Você vai empurrando com a barriga, né? Ah, não precisa, não precisa. Eu acho que um dos problemas, né, é a gente olhar para a segurança contra incêndio como investimento e não como gasto, né? Quando você compra, eu chego nos meus atuais clientes, né, e eu atendo clientes grandes, até fora de São Paulo, tá? Né? Rio de Janeiro eu vou todos os anos, Curitiba eu vou todos os anos. Tive no Nordeste, hoje eu estava falando com o pessoal lá de Goiás, né, para fazer uma visita lá. Vamos ver se o podcast dá sorte aqui para a gente fechar esse trabalho lá em Goiás, né? Porque eu faço o mesmo trabalho que eu faço aqui, eu vou lá e faço para ele lá em Goiás, né? E outros estados, eu tive no Rio Grande do Sul, enfim, em vários estados que me deram essas oportunidades, que são grandes empresas, né? Porque ela tem a sede aqui, ou ela funciona aqui em São Paulo, e aí o pessoal acaba gostando do trabalho, porque, como eu disse, Paulo, eu sou caipira, eu tenho esse meu jeito, né? E eu vou continuar com esse jeito aqui em qualquer lugar que eu chegar, aplicando a norma técnica. Você pode ser técnico sem ser chato, né? Sem ser... Né? Precisa falar para a pessoa o que ela precisa fazer, não precisa brigar com ninguém, né? E aí os locais que eu vejo que tem lugar que não está afim de segurança, essa que é a realidade também, né? Tem lugar que não está afim de segurança, o cara não está afim de segurança também, eu tiro meu time, eu não ligo de perder cliente, nem para concorrência, não tem esse problema. O problema é ser sincero, né? O importante é ser sincero. Você trabalha com honestidade, com tranquilidade, sabe? Hoje a gente tem uma carteira de clientes aí considerável, né? Eu não consigo atender todo mundo. Eu ia dizendo, eu sou sozinho, né? Eu fico sozinho ali, eu que faço todo o processo, né? Mas eu gosto, eu mergulho, estou, como eu disse, de coração nesse trabalho e fico ali, faço as coisas de home office e vou visitar meus clientes. Seja a padaria da esquina aqui, um prédio pequeno, considerado simples, seja semana passada eu tive em São Paulo numa pizzaria de 100 metros quadrados. 100 metros quadrados não é um grande risco, né? Mas estive lá, né? Me contratou e eu fui lá fazer o trabalho para ele. Como eu vou nessas grandes empresas também que tem, às vezes, mais de 100 mil metros quadrados construídos, né? E aí o risco é diferente, o processo é mais longo, claro, né? Mas a gente consegue atender esse público de uma forma mais satisfatória. Estamos indo bem, graças a Deus. Não, bacana. E quem quer contratar Teixeira, como que faz? Olha só, eu acho que o melhor caminho, vamos ser franco, é o WhatsApp no celular hoje, né? A gente coloca aí no link depois. Né? Você acha pode disponibilizar meu celular. Eu acho que é a melhor forma. E eu falo WhatsApp porque o Paulo, pro público eu sei, não liga que ele não atende. Não liga que ele não atende. Eu sei, não liga que ele não atende. Quem conhece sabe. Exatamente, quem conhece sabe. Não liga que ele não atende. Mas deixa eu me defender aqui. O que acontece? Nesse trabalho, o pessoal conhece muito o AVCB, né? Uma sigla muito... Né? O AVCB é uma das licenças que o Corpo de Bombeiros emite. Para chegar no AVCB, você tem que passar por etapas, né? Sim, não é simples, né? Você vai passar por um projeto primeiro, aprovação do projeto, que passa no corpo técnico lá em São Paulo, e depois você passa pela vistoria. E para a vistoria, um dos documentos exigidos chama-se atestado de brigada de incêndio, que nada mais é do que um treinamento. E tem níveis de treinamento. Tem treinamento básico, médio e treinamento avançado. E esses treinamentos levam tempo, né? E eu faço esses treinamentos. Eu gosto muito de estar na linha de frente fazendo esses treinamentos. Então, de vez em quando eu posto alguma coisa no Instagram lá, eu estou em tal lugar fazendo treinamento. Porque no treinamento, né, eu poderia ficar só com a parte da engenharia, só do projeto. Seria, digamos assim, mais interessante. Mas o treinamento me põe em contato com a realidade. Me põe em contato com a pessoa que vai operar o sistema. Né? E quem opera o sistema, Paulo, é uma porcentagem de pessoas que trabalham no prédio, que ficam naquele prédio. Então você participa do teu treinamento, o diretor da empresa, e sem demérito nenhum, a pessoa mais humilde que está fazendo a função mais simples ali dentro da empresa. Né? E nesse momento eles são iguais ali, porque na hora que está pegando fogo, meu amigo, você precisa salvar a vida. Sim. E é isso que eu faço com eles. Eu faço esse treinamento de brigada de incêndio, faço o exercício de abandono, que uma coisa, vou falar bem franco, uma coisa chata, você está trabalhando no meio do seu serviço, toca o alarme de incêndio, você é cheio de metas para trabalhar, para atingir, vem alguém lá, bate na porta e fala, brigada de incêndio está atuando, precisa fazer o abandono do prédio, precisamos sair para um local seguro. E a brigada conduz essas pessoas. Parece simples, mas as pessoas não saem. Né? E aí você vai pegar estatísticas, né?
os locais que fazem esses treinamentos, o índice de pessoas que sobrevivem é sempre muito maior, né, do que o do índice de acidentes. Então é isso que eu faço. E aí eu estou fazendo um treinamento desse, quem que me liga? Estou fazendo lá um exercício de abandono. Paulo Scalco falou, meu amigo, é de coração, mas eu já mando a mensagem no Zap na hora. Falou, olha, Depois... é urgente. Se for urgente, aí eu suspendo o treinamento, claro, né? Mas se não for urgente, depois a gente retorna. E às vezes nem retorna também, né? Faz parte. Faz parte. O Cícero Barbosa, que Júnior mandando parabéns, meu tio aí, meu irmão. O Rezende falando, Capitão Teixeira, um cara humilde e grande pessoa. Meu fraternal abraço pra você. Peraí. Vamos falar do Cícero. Sim. Foi eu até me emociono. Cícero Lázaro Ferreira Barbosa Júnior. Decorei até o nome, né? Ele foi meu comandante, ele que me recebeu aqui em Americana, ele era capitão aqui. Olha, quando eu cheguei em Americana como tenente do Corpo de Bombeiros, ele é muito simples. E o Cícero tá pra cá ainda? O Cícero mora em Campinas, Olha. né? Todo mundo vai conhecer ele aqui como, na época, Capitão Barbosa. É o Capitão Barbosa. É notório engenheiro de segurança contra incêndio. Quando eu tenho dúvida, é ali que eu vou. Falo, meu irmão, como é que você tá? E é irmão nosso também? E de coração. É aquela pessoa. Você lembra de um acidente que, infelizmente, um trem pegou um ônibus aqui americano? Isso que eu ia perguntar pra você. Você tava na época, né? Eu era o comandante do Você Posto de era Bombeiros americano. bombeiro, o Hugo era capitão da primeira CIA. Isso. E o Berga atendeu a ocorrência. Isso mesmo. Ele contou pra nós aqui que foi uma coisa monstruosa. Uma tragédia. Quem está nos ouvindo pode imaginar. 2010, o que né? Acho que que foi. é um ônibus Foi 2010, atravessando. Isso foi em 2010. 2010. Dia 10 de setembro de 2010. E por que marca tanto? Primeiro, que é uma ocorrência muito grave. Eu estava saindo da faculdade de engenharia, cansado já, trabalhei o dia todo. Né, 10h30 da noite, estou indo para casa, o telefone toca, é o quartel, atendi. Era lá para falar sobre o acidente, corri para o quartel, vamos prosseguir nos atendimentos. Mas eu saí da faculdade, que era aqui em Americana. Eu cheguei no quartel, quando eu coloquei a roupa de bombeiro e peguei minha viatura, eu sinto bater nas minhas costas. Quem que era? O Cícero. Ele recebeu a ligação no mesmo momento que eu recebi. São Paulo veio voando, de Campinas para cá. Veio muito rápido, esse horário não tinha trânsito. Ele veio voando. Era aniversário dele. Nossa. Aniversário dele. E ele passou o aniversário. Deixou a família, eles estavam lá num jantar de comemoração, né? Bolo e tudo mais, cantando em parabéns. Tchau, tô indo pro meu dever. Né? E veio para cá trabalhar. Porque quando eu recebi a notícia, eu me reportei a ele imediatamente, falou, tô indo pro quartel, deixa comigo, chegar no local, eu te passo a situação para ver os meios que vão ser necessários, né? E não, ele falou, tudo bem, mas quando eu cheguei no quartel, ele chegou praticamente junto comigo, ele estava muito mais distante, né? Aí você trabalha com esse tipo de gente, o Paulo, que sai do aniversário dele e vem para atender a população, né? Eu nem sei se ele está gostando que eu estou entregando ele, que ele gosta, ouvindo isso, mas é esse tipo de pessoa que a gente conheceu na carreira, né? Falei ali do Coronel Bianchini antes, que era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Então a gente teve passagens com essas pessoas que são inesquecíveis e volta a falar, hoje eu não preciso mais puxar o saco de ninguém. Não que eu precisasse na época, já não o fazia, mas hoje eu não tenho essa necessidade. Ele está falando isso para alegrar alguém. Eu acho que ele está bravo lá comigo, não era para contar. Se eu conheço bem. E depois ele me puxou a orelha e falou, pô, o que tá falando de mim lá? Mas é esse tipo de pessoa que a gente trabalha. E passamos a madrugada inteira ali, enfim, numa atividade muito difícil. Foi muito triste, né, rapaz? Muito triste, muitas mortes, muitas lesões, gente com avulsão de membros, né? Quando a pessoa perde uma parte do corpo aí, né? Uma coisa muito triste, né? Mas você tinha que fazer o melhor serviço possível para as que estavam, para as que conseguiam ser socorridas e puderam ser socorridas, né? Então a gente fez um dos trabalhos graves aqui na cidade, com esses graves que marcou a gente. Certo. Meu irmão, estamos chegando aos finalmente aí. Você tem que voltar mais vezes, que você tem história pra caramba ainda. A gente nem...
Olha, para contar a história aqui, muito. todas comprovadas, viu? Sim. Aí o humor ou a pitada aí fica por nossa conta, mas... Você tem uma ideia, já foi 1h20 de podcast. Jesus, eu não estava atento nisso. Mas é muito gostoso estar aqui com você. Obrigado pela oportunidade. Faz muito tempo que você já me convidou para estar aqui. Um grande abraço a todas as pessoas aí que a gente lembrou hoje. Eu estou aqui emocionado de lembrar dessas pessoas, tá? Com quem a gente trabalhou e pessoas que nos permitiram aí que a gente estivesse exercendo o que está exercendo hoje e tal, né? Meu carinho aí como dizemos aí em outras ocasiões, nosso fraternal abraço, né? Sim. Eu quero deixar o convite para você vir participar no nosso podcast mês que vem do Tá na Mira. Venho. Já não tá mais na ativa, pode vir. Eu vou olhar tudo que já prescreveu. Pra nós, entendeu? Vim aqui comigo e com o Siquete, que aquele também é um cara que... Nossa, outra pessoa, eu também trabalhei com ele. Entendeu? Né? Outra pessoa que me recebeu muito bem no trabalho aqui em Americana. Ali a gente tomara que esteja um pouquinho mais que nós tomamos nosso chopinho lá. O nosso parceiro lá da Seven Hands também. Certo. E eu quero deixar o convite para você ver a agenda aí mês que vem, pedir um alvará para a esposa aí, ver se a sogra cuida da menina. Conte comigo. Ou se quiser, pode trazer aqui também, que tem espaço aqui. Ela come um salgadinho, ela toma um vai adorar refrigerante assistir daqui, aqui, viu? Minha filha vai adorar. Ela tem a curiosidade, aquela curiosidade infantil, sim, né? Meu moleque vem aqui, ele puxa as câmeras para não conseguir ligar ele 1 minuto aqui. E com certeza, minha filha, se vier aqui, vai delirar com isso aqui de ver o estúdio, Não, né? vem aqui de quinta-feira, às 7h da noite, bem mais cedo. Que legal. Conte Dá comigo, pra vir. obrigado, agradeço o convite, agradeço aos amigos, aos irmãos aí que a gente faz na vida aí, né? Aqui na cidade americana e região. Gente lá de Rio Claro, né? Assistindo, vendo nossa cidade, nossa terra Aqui, natal. ó. Lércio Pires aqui, eu te amo muito, papai. Minha filha. Aqui, ó. O Lárcio Pires não falou eu te amo, né? Quem falou eu te amo, papai foi minha filha, né? Sim. O Lárcio Pires, gente profissional que a gente conheceu aqui em Americana, hein? O Lárcio Pires é um desses profissionais incríveis, né? Era aquele braço direito durante o tempo que eu estive na Força Tática que a gente só no olhar a gente se comunicava. De olhar para ele eu já sabia o que ia acontecer. Sou grande irmão aqui, Rogério Aranha, aí, dando uma excelente entrevista. Parabéns aí pra nós. Meu irmão, quero agradecer de coração aí, tá? Pela participação. Gostei muito do nosso bate-papo. É o que eu falo, a gente tem base aqui, mas nós nem usa o papel. Você percebeu? Porque quando... Saímos do roteiro. Papel e a esposa vai ficar brava, hein? Não. Oi. A minha esposa, Paulo, é uma grande apoiadora. Né? E ela é uma pessoa que tem que vir aqui no podcast. Com certeza, nesse De Olho da Cidade. De Olho na Cidade. Vale a pena que você entrevistar. Contar a história. A Kelly é ela, como ela mesma diz, né? Ela é uma jornalista com ênfase em balé e ela é uma bailarina com ênfase em jornalismo. O podcast dela aqui vai ser um arraso. Então, já deixa o convite para ela. A partir de... Vou começar a abrir a agenda em julho. Já? Eu não sei como ela faz tudo que ela faz. Entendeu? Estou casado com ela e não aprendi. Entendeu? E já deixa o convite para ela. Para você ter uma ideia, ela está agora numa feira lá em São Paulo, na Natural Tech. Ela trabalha numa empresa voltada a essa área de nutrição. Ela vai falar melhor sobre isso. Então, é um casamento muito funcional, funciona muito bem. Eu apoio ela em todos os seus projetos e ela me apoia também. Então, quando eu falei para ela, né, eu recebi um convite do Paulo Scalco, ela falou, você vai. Ela que deu a resposta. E eu já deixo o convite para ela aqui. Ela vê, eu passo depois para você as datas que eu tenho em julho. Se ela se enquadra em alguma, já está convidada. Perfeito. Perfeito. Você me passa as datas. A minha agenda hoje está um pouco mais tranquila. A dela é complexa. Sim. Meu irmão, muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo. Agradeço tudo. Pessoal, é isso aí. Obrigado aí pela audiência. A gente vai tomar uma aguinha toda e a gente vai voltar logo mais aí com mais um podcast aí ao vivo, tá? De Olho na Cidade. Aí você que gosta, como meu grande irmão Teixeira, de um bom pagode aí, não pode perder esse podcast. Do samba? Do samba, pagode aí. Muito bom. Um forte abraço a todos aí. Fiquem com Deus e até semana que vem. Até semana que vem não, até daqui a pouco. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil.
com grandes convidados. Nesse bate-papo com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações. Vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de Olho na Cidade.